Amém. Essa meditação nesta manhã, Hebreus capítulo 13, apenas o versículo 17, que diz assim, peço que você leia em sua Bíblia. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Oremos. Senhor, gratos somos a Ti pela leitura de Tua palavra, que nessa breve meditação, Senhor, venha trazer direção às nossas vidas, ao nosso caminhar cristão. Uma época tão difícil, Senhor, precisamos de nortes na nossa vida. Precisamos de palavras que nos orientem o caminho a seguir. Então, que nessa manhã Tu tragas a nós direção, graça, entendimento, Pai. Que não pare dúvidas, que haja clareza em nosso coração para podermos seguir e agradar a Ti. Oramos, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Eu me coloco em Tuas mãos, eis-me aqui como vaso Teu, Senhor. Não para falar de mim, mas para falar da Tua palavra, da Tua vontade. E que como igreja sejamos abençoados pelo Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar, se assente. A gente está vivendo uma época tão difícil, em que estão faltando princípios. E eu quero falar nessa manhã um pouco sobre liderança. E claro que ao falar disso eu estou me incluindo para passar pelo crivo dos irmãos, porque a liderança ela também é analisada, ela precisa também ser verificada à luz da palavra, não em questão de gostos, né? Porque as pessoas às vezes se confundem. O pastor vai pintar a igreja e acham que porque o pastor escolheu a cor errada aos olhos daquela pessoa, que ele não é um bom líder, né? Ou então se ele cometeu uma falha humana, de repente ele falou um pouquinho áspero, talvez ele não foi tão paciente e sem procurar entender que o pastor é humano também, julgam toda a sua liderança. Então a gente está vivendo dias assim de uma falta de parâmetros. Mas a gente vive também dias de ausência de líderes. A gente não tem visto lideranças fortes, e quando eu falo fortes, espiritualmente falando, né? A gente tem hoje os líderes celebridades, pessoas que se levantam e que têm um nome, talvez pela sua carreira musical, porque teve uma época aí no passado em que tudo que era cantor começou a virar pastor e pastora, porque davam status, celebridade, porque ele canta, porque ela canta, né? E começou a vir uma onda, todo mundo, agora não é mais fulano, é o pastor fulano, é mais a fulana, é a pastora fulana. E a gente vê muitos líderes celebridades, aqueles que aparecem diante das câmeras, aqueles que têm renome, até fora da igreja de Cristo, até do mundo, né? São conhecidos, porque viraram celebridades. E isso não é ser líder. Esses líderes, celebridades, são ausentes nas suas igrejas, são ausentes com os membros,
pasmem, há lideranças que, para você, o membro, eu estou falando do membro, para o membro falar com o seu pastor, tem que passar por um monte de gente. Acaba o culto, você não pode cumprimentar o seu pastor, porque ele está cercado de seguranças armados. Pastor, isso existe? Existe. Existe. E, na verdade, a liderança não é isso, não é ser uma personalidade. Liderança não é ser apenas alguém conhecido que tem um renome. A gente vê a ausência de líderes porque hoje você vê que muitos se autoproclamam pastores. A pessoa acha que ela tem um dom, ela acha que foi chamada por Deus, e sem passar pelo crivo de uma liderança que o avalie, que diga se realmente ele está no prumo certo, fala assim, já que ninguém me reconhece, eu vou me reconhecer. E se auto-intitulam pastores. Abrem igrejas, colocam lá o nome de uma igreja, e se você for pesquisar na Receita Federal, tem cada nome que tu fica assim, meu Deus, como é que pode botar na igreja um nome desse? São autoproclamados, não foram reconhecidos por uma liderança, não foram chamados por uma liderança séria, não passaram por uma avaliação, apenas acham, bem, eu acho que eu tenho dom. Acabou. A gente vê a ausência de líderes, ao ver líderes sem integridade, líderes que usam o ministério pastoral como meio de vida e não como um chamado. E aqui eu não estou criticando o fato de um pastor viver do evangelho. Há muitos pastores que vivem, têm o seu salário e se dedicam com esmero, com zelo e são dignos do seu salário. Amém? São dignos. Mas eu não estou falando disso. A gente vê essa ausência de líderes nessa falta de integridade. Líderes que vivem nababescamente, querem ter seu jatinho, seu iate, casas em Miami ou nos maiores resorts, vivem de forma fora do comum. Claro que aqui eu abro mais um parêntese, a gente não pode muitas das vezes comparar um pastor de uma igrejinha pequenininha no interior com um pastor que tem uma igreja na Barra, Copacabana, Ipanema, onde o seu rol de membros tem um poder aquisitivo mais alto, e isso lhes proporciona, obviamente, um salário mais alto. Então, a gente também não pode comparar isso, porque você tem que viver de acordo com a realidade da sua igreja. E aí eu abro esse parênteses também, estou falando dessa ausência de líderes que não são íntegros com as coisas de Deus. Mentem, enganam. Estamos chegando ao cúmulo de ver. Agora está virando aí um pouquinho de. Está começando a vir à tona. Espero que isso acabe. Mas pastores que dentro das suas igrejas têm suas concubinas. Irmãs da igreja que são selecionadas para serem concubinas do seu pastor, para ele não viver em adultério. Mentem, enganam. Ausência de líderes, que às vezes por serem mais jovens, desprezam os mais idosos ou os mais experientes. E é claro que nem sempre o mais idoso vai ser o mais experiente, mas também um pastor mais jovem não pode desprezar
aqueles que já trilharam uma longa jornada. Eu lembro que uma vez um dos nossos pastores que foi para o Espírito Santo, e eu conversei com ele, falei: "Ih, rapaz, tu tá indo para lá?" Tá lá, eu já tô lá, vou começar. E eu falei: rapaz, fiquei lá 4 anos, fiquei lá eu e minha família. Aí comecei a, poxa, rapaz, lá é assim, assado, olha, tem essas dificuldades, cuidado, né? E tem isso, tem aquilo. Fui dando algumas dicas, né, pelo que eu tinha passado, eu e outros, né? E ele virou para mim e falou: "Não, não aceite isso não, em nome de Jesus. Não, Deus vai me dar vitória, não sei o que." Eu parei, falei: "Opa, deixa pra lá." Depois dele se esborrachar um pouquinho, passados alguns anos, ele virou para mim e falou: "Poxa, pastor Carlos, peço até perdão, irmão, porque eu julguei o irmão errado. Eu vi o irmão falando tanta derrota que eu fiquei achando que o irmão estava me desanimando, mas hoje eu entendo. O irmão estava querendo me ajudar para eu não cometer os mesmos erros." Eu falei: "Puxa, pena que você percebeu isso agora só, né? Podia ter te poupado de tanta coisa, porque eu passei lá. Não queria dizer que você iria passar, mas eu estava tentando te dar o caminho das pedras para você evitar erros que eu cometi, porque ninguém me ajudou, porque ninguém tinha passado." E às vezes a gente despreza, né? O líder, ele se acha, né? "Ah, não, eu sei tudo e tal." E esquece que há muitos que já caminharam muito mais do que nós. Completei 23 anos de ministério e fico olhando para pastores que têm 40, 50, 60 anos. Eu falei: "Meu Deus, dá-me a graça de chegar até lá e ouvir a sabedoria desses homens, né?" Não falou: "Opa, né? Ele passou por isso, tem alguma sabedoria aí, vamos." Mas a gente vê a ausência de líderes nesse sentido, de ver lideranças que não pesam isso. E quem sofre? A igreja. A igreja de Cristo está carente de referências, está carente de lideranças fortes. E a gente vê uma inversão. Líderes que são líderes de coragem, de convicção, que têm suas convicções, têm suas bases bíblicas, que não abrem mão das suas convicções de fé, são corajosos em defender o evangelho. Esses estão sendo desprezados. Estão sendo colocados de lado e vistos: esse aí não sabe nada, esse aí está vivendo na Idade Média. Fazer um culto como nós fazemos aqui, um culto normal, louvor, adoração, entregarmos nossos dízimos, orações, comunhão dos santos, pregação da palavra, isso está virando uma coisa rara e vista por muitos como arcaico. Está vivendo em outro tempo, hoje o evangelho está diferente, e quando você defende certos valores, a igreja está desprezando essas lideranças, porque houve uma inversão. Pastor hoje se defender que é contra o aborto, ele é xingado, ele é humilhado, ele é destratado, isso por cristãos, por crentes. Se ele falar que ele é contra ideologia de gênero, é contra agenda LGBT, não, isso não é pecado. Pode dizer: "Não, você está louco, você está vivendo em outra época", porque a liderança está tendo uma inversão. Aqueles que não são corajosos em defender suas posições de fé estão sendo aplaudidos. Aqueles que estão seguindo o curso do mundo, ou essa igreja mais, né, que cede as coisas, que vai conforme a sociedade anda, esses líderes estão sendo aplaudidos. Enquanto aqueles que defendem a palavra de Deus estão sendo desprezados. Esse não serve. Esse aí não. Até o fato da vestimenta
Hoje você vê líderes no altar de calça surrada, rasgada, jeans, de tênis, calça toda colada no corpo, camiseta aqui assim, com tatuagens e tal. Meu Deus, isso aí é um líder de uma igreja? E quando a gente que ainda usa terno, os homens botam ali sua gravatinha, fala, ah, meu Deus, que igreja mais ultrapassada. E ao chegar, eu vim para cá, às vezes eu passo aí, a gente passa em porta de igreja e vê na porta da igreja, já não tem mais homens de terno. Tem homens de calça jeans, de camiseta, de gola polo, ali, de tênis. Pai do Senhor, irmão. Porque os referenciais se perderam. É claro que, irmãos, abra aqui mais um parêntese, né? A roupa não é o que diz, né? Óbvio, pastor, mas roupa não quer dizer muita coisa, né? Sim, concordo, mas você vai trabalhar no seu ambiente de trabalho de sunga ou de biquíni? Alguém vai? Só se alguém que trabalha na praia. Tem alguém que trabalha aí de bombeiro, né? Salva-vidas, alguma coisa? Não. Eu lembro uma vez lá no trabalho, chegou uma estagiária, né? Ela era nova lá, uns anos atrás isso, ela chegou para trabalhar de manhã de bermuda. Aí todo mundo olhou um para a cara do outro, foi. Aí ficamos quietos, tem um supervisor, né? O supervisor falou, fulana, você vai para onde? Lugar nenhum. Você veio trabalhar? Vim. De bermuda? É. Minha filha, vem cá, vamos conversar. Eles foram lá conversar, né? Ela ficou meio sem graça. Eu falei, minha filha, isso aí não é roupa, você vem para o ambiente de trabalho, para o escritório. Porque há roupa para tudo, né, irmão? Há roupa para cada ocasião. Você precisa ter aquela vestimenta. Como um sacerdote tem a sua diferenciação, mostrando o seu chamado, mostrando que ele está ali como um líder. Pensou, você chega na igreja, quem é o pastor, né? Não sei, aquele dali com a roupa tal, né? Você não consegue identificar. Mas essas coisas estão sendo desprezadas. Tamanha é a falta de referenciais que hoje existe na igreja, que o que está sendo valorizado são líderes de barganha, líderes de concessões. Aqueles que negociam, que fazem certas concessões porque terão alguma vantagem. Para aquele ali eu vou deixar, não vou falar nada não, deixa ele viver no pecado, porque poxa, aquele ali, ele dá um dízimo bom, aquele ali, quando eu preciso dele, ele chega junto, então eu não vou chamar, e esses líderes estão sendo idolatrados. Por isso eu sempre falo aqui, ninguém tem lugar cativo, não controlo o dízimo de ninguém, não sei quanto que você dizima, porque se eu tiver que chamar tua atenção, tu vai ser chamado. Não importa o que tu faça na igreja. Não importa quanto tempo de igreja você tem. Eu vou chamar você e nós vamos sentar e vamos conversar. Mas hoje o que está sendo aplaudido, idolatrado, são aqueles que, vamos aqui, né? Não, isso aqui vamos deixar, vai lá e tal, pode, né? Vamos lá. Negociam, barganham, trocam, oferecem bênçãos de Deus em troca de dinheiro. Esses são idolatrados. Agora chegar como aqui, eu chego e faço, irmão, pega um envelope, bote sua oferta entre você e Deus. E eu sei que às vezes alguns aproveitam isso e falam assim, o pastor não pediu o valor, não falou nada, não vou nem pegar, ou então vou dar uma oferta menor, mas é entre você e Deus. Eu já joguei a palavra de juízo para a tua vida, não é mais comigo. Eu preciso da sua ajuda, porque eu não tenho como administrar a igreja sem os nossos recursos. Assim como eu dizimo e oferto, eu espero do seu dízimo a sua oferta. Claro que eu confio em Deus acima de tudo, que se você não der, eu sei que Deus mandará de outro lugar.
Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Mas nós não vamos negociar isso. A gente vive uma inversão de valores, irmãos, a tal ponto que a igreja hoje quer o serviço de um líder, mas não a sua liderança, porque há uma diferença, né? O líder que só traz o serviço, ele chega na igreja, ele prega, ele traz um negocinho, anima o pessoal só sai, legal, o pastor estava engraçado, o pastor não sei o quê, e aquela coisa, e serviu a eles. Bem, deixa eu ir embora para minha casa, o serviço foi feito. Como num shopping da fé, chegam no culto e recebem algo que foi lhes prestado, em troca disso eles deram uma oferta para corresponder ao serviço prestado, mas liderança não tem. E muitos não querem. Hoje nós temos uma igreja que não quer ser chamada a atenção quando vacila. Se o pastor chamar ali para conversar tete a tete, fica emburradinho e vai embora. Não querem que o pastor se meta no seu casamento, na sua vida pessoal. Não querem uma liderança que os corrija, os admoeste, os ensine. Querem apenas um serviço. E essas lideranças estão sendo buscadas hoje por muitos. Por muitos. Bem impessoal. O pastor não sabe nada da minha vida, não sabe com que eu trabalho, onde eu moro, minha idade, o que eu faço, então tá bom assim. Porque o negócio de pastor se meter na minha vida, começa a ver um monte de pecado, vai começar a me chamar atenção. Não quero isso. Não querem uma liderança, porque liderança é o líder chamar e falar, ó, Cristo. Está o tempo todo, ó, você não está olhando para lá, meu querido. Minha irmã, não é assim, vem para cá que você está saindo um pouquinho aqui do caminho. Vem para cá, ovelhinha. O líder, ele se desgasta, ele se doa, ele trabalha o tempo todo para ensinar. Mas hoje a gente tem uma inversão tão grande que o que está sendo valorizado é aquele que chega, cumpre o seu papel e vai embora para casa. Uma vez eu perguntei a uma pessoa de uma dessas mega igrejas, estava passando um problema sério, por que você não vai lá conversar com o fulano, o pastor fulano de tal? Ah, não, ele não faz gabinete, não. Porque tem outros pastores. Mas se você quiser conversar, eu provoquei, né? Mas se você quiser conversar com ele diretamente, não. Nem sabe quem ela é. Nem sabe o que faz, nem o que está passando, e nem quer saber. É uma liderança impessoal. Uma liderança sem contatos. Eu gosto da expressão que uma vez o bispo Jorge Virgínio usou em presbitério, falou, pastor tem que ter cheiro de ovelha. E não é verdade? Pastor que acaba o culto e sai pela porta fora e ninguém se tranca no gabinete, sai do gabinete, entra no carro e vai embora, ninguém vê a cara dele, não chega perto, não toca, não tem cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro da ovelha. Tem que estar junto, tem que estar perto, tem que ser acessível. Por mais difícil que esteja. Eu louvo a Deus que alguns irmãos às vezes veem que eu estou até fisicamente debilitado. Falam, pastor, o senhor não está bem. Eu falo, meu, não tenho que esconder, eu não estou bem. Se eu tiver com diarreia, eu vou falar com você, irmão. Estou com uma dor de barriga. Já, antes do culto já foi, não tem problema quanto a isso. Não tem. Não estou bem. Teve uma quarta-feira dessa aí que eu estava, irmão, eu estava exausto, eu vim me arrastando. Estava muito cansado, um peso, Jesus. Aí preguei, acabou o culto, eu estava já assim, quase desmaiando, doido para ir embora. Alguns irmãos falaram, pastor, o senhor está bem? Eu falei, não estou não. Só Deus sabe como eu estou aqui de pé. Foi uma semana cansativa, exaustiva.
Mas eu estou aqui. Você está perto de mim para saber que seu pastor não está bem, precisa das suas orações, precisa do seu cuidado. Deus, irmãos, designou líderes no mundo. Toda liderança vem de Deus. Você vê que em todo mundo, né? Em todo lugar existem lideranças. Existem lideranças governamentais, existem lideranças no trabalho, na escola, assim como existe liderança na igreja, existe liderança no lar. Tem que haver liderança no lar. Filhos têm que reconhecer os seus pais como liderança sobre suas vidas. A mulher tem que reconhecer o marido como liderança sobre sua vida. E na igreja existem lideranças. E hoje a gente está vivendo essa inversão onde, pasmem, há uma corrente dentro das igrejas dizendo assim, não, igreja não tem que ter líder, tem que ser assim, sabe, igreja. Não precisa de ninguém para dizer que está à frente. Não, não, vamos sem nada. Olha só, irmãos. Imagina uma empresa sem presidente, sem gerente, sem diretores, sem chefes. Imagina um estado, um país sem presidente, deputados, senadores, prefeitos. Imagina o que vai ser? Caos. Porque Deus determinou lideranças para tudo. Isso provém de Deus, amém? Isso provém de Deus. E a gente precisa reconhecer isso como algo bom que provém do Senhor. Ah, pastor, mas existem tantos problemas. Sim, mas por que a gente só quer olhar para os problemas? Vamos olhar para as coisas boas. Por que a gente não olha para os bons líderes? Por que a gente não olha para aqueles que têm sido homens de Deus e que têm cumprido o seu chamado, o seu papel? Por isso que aqui o autor aos Hebreus diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque toda autoridade vem do Senhor. E o que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Não é à toa que Jesus falou que é para Pilatos. Pilatos disse para ele, ó, quiser eu posso te soltar, hein? Tu sabe que eu tenho poder para te libertar? Independente do que eles estão falando lá fora? Eles estão gritando um monte de coisa, mas se eu quiser eu te solto. Jesus olha para ele e fala, você não tem autoridade nenhuma se não vier lá de cima. Porque quem constitui governos é Deus. Toda autoridade é dele. Toda. Tudo provém do Senhor. E nós temos que reconhecer que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle do Brasil. Eu creio no Deus a quem eu sirvo. E creio que Ele não está deixando tudo correr conforme o homem pensa que é. Ele está no controle do universo. E está na igreja. Mas pastor, a igreja está passando, olha quantas coisas o senhor falou que estão acontecendo hoje. Sim. Mas Deus está no controle da sua igreja, porque a igreja é dele. Ele enviou Jesus, Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, formou a sua igreja. É a igreja de Jesus Cristo. Ela não é a minha igreja, não é a sua igreja, é a igreja de Jesus. E Ele governa tudo. Mas nós temos que reconhecer que tudo provém de Deus, porque se a gente não reconhecer isso, desanda. Como a gente está vendo desandar, pior do que estava. E cada dia é pior, porque esses caminhos estão sendo trilhados de lideranças tortuosas, defeituosas, fora daquilo que Deus espera. A Bíblia fala sobre liderança. E um líder, segundo a palavra, ele precisa ser diligente. Aquela pessoa com zelo,
aquele que se dedica. Ele não é negligente com as coisas de Deus, ele procura fazer o melhor, ele procura prezar pelas bases do Evangelho. Ele se preocupa mais com a saúde espiritual do que qualquer outra coisa. Não adianta a gente ter a igreja bonita, com um orçamento muito bom, tudo está às mil maravilhas, mas o povo está padecendo. A Bíblia fala que uma liderança deve ser caracterizada pela sua humildade. É um dos grandes problemas que nós líderes enfrentamos, porque, irmãos, nós somos o centro das atenções. Você acha que é fácil? É muito fácil, às vezes, acusar o líder que ele está sendo soberbo, ele está sendo arrogante. Mas para pensar como é difícil esse limiar do culto da personalidade, do reconhecimento de todos, de você sempre estar recebendo elogios, tapinha nas costas, e você ter que estar lutando com isso 24 horas por dia para dizer ao seu coração: eu não sou nada. É fácil? Mas o líder tem que ser reconhecido pela sua humildade. Ele não pode se achar melhor do que os demais, ele não pode se achar acima dos demais. O líder, segundo a Bíblia, ele é caracterizado pela sua coragem. Uma das coisas que está faltando, coragem. Coragem não, como hoje a gente está vendo aí usado em sentido social, político, mas a coragem no que diz respeito à palavra de Deus, a enfrentar o pecado. O líder, ele enfrenta as situações de frente, ele não foge. Ele encara e vai na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Porque sabe que Deus é com ele. O líder, segundo a Bíblia, é um líder que tem compaixão. Ele sente a dor do próximo. Ele percebe o sofrimento daquele que não está conseguindo. Ele vai lá, ele estende a mão, ele ora junto, ele chora junto. Ele tem compaixão por aquela vida que às vezes poucos entendem o que aquela pessoa está passando. Aquela pessoa às vezes é julgada dentro da sua família, às vezes até dentro da igreja. E o líder tem que ser compassivo e dizer: não, vem cá, eu te entendo, vamos lá. Vou te ajudar nisso aí. Ele segue os passos de Jesus, ele mostra compaixão. Se o pecador se arrepende, ele está lá: você quer se arrepender? Então vamos lá. Jesus te perdoa, vamos prosseguir. Mas ele não negocia com o pecado. Um líder, segundo a Bíblia, ele é uma pessoa de convicção. Ele sabe o que ele quer, para onde ele está indo. Ele sabe a direção do Espírito Santo, e às vezes, por mais que outros possam dizer: não, vamos fazer aquele. Opa! Por isso eu tenho a liberdade de falar com os irmãos, e a maioria está aqui comigo há um bom tempo. Quando a gente faz uma obra, faz alguma coisa, eu falo: irmãos, meu coração não está em paz. Vamos esperar. Quando eu sentir que Deus está movendo, a gente age. Enquanto isso, vamos aguardar. Mas a gente tem dinheiro, a gente tem a mão de obra, tem tudo. Mas Deus falou: não. Um líder tem que ter a convicção daquilo que ele está fazendo. Um líder, segundo a Bíblia, ele age com fidelidade, ele é fiel. Ele é fiel ao Senhor, ele é fiel à palavra de Deus, ele é fiel aos seus liderados. Ele é fiel à sua liderança, que também está debaixo de uma liderança. O líder, segundo a Bíblia, é aquele que age com amor. Ele perdoa. Eu fico às vezes bobo, né, de ver. Às vezes tem cristão que irmãos vêm falar comigo: pastor, não, fulano fez isso, a irmã fulana, o irmão Beltrano e tal, não consigo perdoar porque ele, ela, não sei o que, parará, pereré. E eu fico olhando e falei: rapaz, né? Eu tenho que perdoar todo mundo.
Porque se o pastor não perdoar o membro, rapaz. Rapaz. Tem que amar e perdoar todo mundo, mas o irmão não consegue perdoar aquele irmão também. Fala, ele está sendo, é difícil para você, mas ele é difícil comigo também, eu estou levando. Pedindo a Deus que Deus mude esse coração, transforme essa vida. Que o Espírito Santo trabalhe, vá transformando esse interior. Por que você não pode aceitar e amar? Mas o líder, ele pratica o amor. Ele exercita o amor, ele propaga o amor. Um líder segundo a Bíblia, ele não amedronta. Não é aquele líder das ameaças, né? Se você não der o dízimo, tu vai para o inferno. Se tu não vier, Deus vai amaldiçoar a tua vida. Pasmem, tem isso. Tem lideranças assim. Os homens que trabalham comigo, a hora que eles quiserem falar assim, pastor, não quero mais ficar no ministério, quero ser membro, fica à vontade, irmão, senta aí. Agora eu só não sei se vai voltar. Que é aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ih, Jesus. Vamos repetir, pensa rápido aí, relembra. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Tá bom. Não é apto, não é digno. Mas ele não vive de ameaça. Eu não ameaço, você pode perguntar a eles, não é por ameaça, vai fazer, porque se tu não fizer, né, porque tu é obreiro, tu vai ser amaldiçoado, né? Então, não. Cobro deles, mas quero deles a amizade, companheirismo. Ele não amedronta. É ruim, né? Tem liderança que a pessoa tem até medo de chegar perto, né? Não sabe se ele vai morder, se vai arranhar. Ah, meu Deus, não vai hoje lá não, né? Chega, hoje ele não tá bem, não vai lá não, que olha, nem entra no gabinete dele. Porque hoje ele tá que tá, né? Tá com medo. Quando eu cheguei aqui, eu vi vários irmãos, chamava para o gabinete, alguns irmãos entravam assim, pastor, eu nunca entrei no gabinete, que gabinete é lugar de ser chamado a atenção. Eu, hã? Que isso? Aqui é o lugar da gente conversar reservadamente, seu pastor abençoa a sua vida. Que não é lugar de medo, é lugar de bênção. Seu pastor está trazendo você para perto para abençoar você. Você não tem que ter medo. Por isso que eu criei o hábito das crianças, que as crianças vão lá, batem na porta, entram, vão lá, me cumprimentam, deixa eles. Às vezes eu estou até fazendo gabinete, eu falo, espera um pouquinho, né? Que criança tem prioridade. Deixa eles entrar, espera um momentinho, vem cá, neném, dá um beijo no tio, dá um beijo, tá, vai embora. Ele não tem que ter medo do pastor. E volta a lembrar, não quero ninguém aí em casa. Se tu fizer isso de novo, eu vou contar pro pastor. Eu torço o teu pescoço. Não é o dele, não. Não é da criança, não. Eu torço o teu. Não fica botando medo nos teus filhos, né? Não, vai ver domingo, eu vou falar pro pastor. Aí a criança já chega na igreja assim, quando me vê. Pelo amor de Deus. Um líder segundo a Bíblia, ele não busca o reconhecimento, ele não está preocupado em ser reconhecido, aplaudido, o seu nome, não. Um líder segundo a Bíblia, ele delega, ele busca levantar talentos, ver pessoas trabalhando, fazendo a obra de Deus. Como é bom ver isso. Como é bom ver a igreja ativa. Um líder, segundo a Bíblia, ele reconhece as suas deficiências, os seus pecados. Ele não se coloca como aquele que é santo, que nunca erra, que não tem deficiência, não temos. Um líder, segundo a Bíblia, ele vive em arrependimento e perdão. Ele sabe que precisa disso da parte de Deus.
Quanto a nós que vivemos debaixo de uma liderança, o autor aos Hebreus diz que nós temos que obedecer, se submeter. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Todos estão debaixo de autoridade. Eu aqui sou uma autoridade, mas eu estou debaixo de autoridades. Estamos debaixo de autoridades que têm que dar e prestar contas a outros. E isso é bom, que nos coloca num prumo, nos traz estabilidade. Saber que há lideranças acima de nós. E saber que cada líder, como diz aqui o autor aos Hebreus, cada um prestará contas a Deus. Cada um. Eu não posso sair fazendo o que me dá na telha, porque um dia Deus vai me pedir contas, porque a igreja é dele, a sua vida é dele. Mas nós temos que nos submeter. Se vermos falhas, se vemos algo que não procede, oração, clamor a Deus, Senhor, guarda, abre os olhos, meu Deus. Se forem coisas pessoais, coisas humanas, saber entender, isso aí é humano, né? Algo que não vai desmerecer a liderança daquela pessoa. Eu não tenho líderes perfeitos, eu não tenho liderança que vá dizer assim, eles são suprassumo da maravilha. Não, eles têm falhas, têm erros, que eu reconheço e vejo, isso aí é humano. É o jeito dessa pessoa, é o jeito desse líder. E eu tenho que entender e me submeter e falar, amém, Senhor. O Senhor pode mudar os corações, mas o importante é que eu estou debaixo de uma liderança que teme ao Senhor, que são homens de Deus, e que tem esse santo temor de que um dia prestarão contas a Deus. Então não me cabe sair questionando, sair por aí falando mal. Eu não vou ficar falando mal, nem apontando, não, Senhor. O que é humano que o Senhor trabalhe, o mais importante é nos mantenha no prumo da tua palavra, no caminho dos céus. A liderança, ela tem que ser acompanhada de serviço. Líderes são servos. Líderes são servos de Deus que servem liderando. Quem está anotando aí, eu vou falar mais uma vez. Líderes são servos de Deus que servem liderando. A sua forma de servir a Deus, de ser servo de Deus, é liderar outras pessoas. Quando um líder compreende isso, ele sabe que o seu serviço ao próximo, aos seus liderados, é o serviço a Deus. Ele já está meio caminho andado. Porque ele sabe que tem que servir a Deus, mas a forma dele servir a Deus é servir aos seus irmãos. O líder não é chamado para ser servido, o líder é chamado para servir. Muitos se enganam quanto a isso e pensam, né, se eu for isso, se eu tiver um cargo na igreja, pronto, eu vou mandar, vou estalar dedo, eu vou fazer e acontecer, todo mundo vai me reconhecer. Estão enganados. Quanto mais Deus nos levanta, Ele está dizendo, mais você vai ter que estar por baixo servindo todo mundo. E poucos querem isso. Querem os holofotes, o reconhecimento, querem os elogios. Mas na hora de servir, fala, não, isso aí não. Poxa, agora eu sou um pastor, agora eu sou um líder. Eu vou fazer isso?
Eu vou meter a mão nisso? Não, pelo amor de Deus. Chegamos ao ponto de que pastores às vezes chegam na porta de sua igreja e tem que ter alguém para abrir a porta do seu carro. Que enquanto alguém não abrir, ele fica lá dentro esperando que alguém abra para ele descer do carro. Eu não digo que se você fizer isso uma vez com uma forma de carinho, né? Ah, fui lá, abri a porta do pastor para receber, e às vezes alguns até fazem aqui comigo, mas eu sei que é uma coisa pontual. Eu estou falando de fazer disso uma regra e falar, não, ó, agora tem que ter alguém, né, para abrir a porta, tem que ter alguém ali para, né? Tem lugar, irmãos, que tem que ter, os membros da igreja têm que fazer almoço para o pastor todo domingo, inclusive com as doações. Eles não servem, eles querem ser servidos. Eu também não digo que se você um dia, né, ô Jesus, toca, Senhor, fala, Deus. Olha o pastor tentando tirar já, fazendo a barganha, né? Se um dia você sentir da parte desse pastor, Deus tocou no meu coração, todo domingo eu vou fazer o seu almoço na igreja, amém, glória a Deus, né? Mas se fosse o caso, né, irmãos? A gente fala brincando, mas se fosse o caso, aí foi algo entre você e Deus, né? Não é algo impositivo, cobrado, né? De que você tem que fazer. Não, você de repente sentiu de Deus e eu peço tudo quando alguém faz alguma coisa, eu falo, você pode, por favor, fazer isso, né? Quero agradecer ao Diogo que veio essa semana aí, me socorreu alguns servicinhos, né? Falei, pô, Diogo, me ajuda lá, né? Ele estava enrolado uma vez, né? Valeu, Diogão, tu é uma benção, né? Resolveu algumas coisinhas para mim, eu pedi, por favor, eu peço os homens, gente, por favor, tem uma lâmpada queimada, troca lá para mim, por favor. Porque eles não são meus servos, não são meus funcionários, nem de vocês, eles são nossos irmãos em Cristo. E nós temos que trabalhar juntos pela igreja. O líder ele tem que ser um seguidor fiel de Jesus Cristo. Seu exemplo maior é Cristo. Ele tem que seguir esse exemplo. Seguidor fiel do nosso Mestre. Exemplo como ele foi de humildade, sacrifício e amor. Que exemplo maior que Jesus, irmãos? Eu tenho muitos referenciais de líderes e muito bons, mas eu tenho que me espelhar em Jesus porque ele foi perfeito. O perfeito servo, a perfeita humildade, o perfeito sacrifício, o perfeito amor estava em Cristo, então ele é o meu referencial maior. Porque aos homens eu vejo eles têm falhas. E aí nessa hora, se eu olhar a falha, eu falo, ih, já era, me perdi. Não, falo, opa, na falha humana eu tenho o perfeito para me guiar. Busca isso. E quanto aos liderados, liderados obedecem. Como diz aqui o autor aos Hebreus, para que o trabalho dos seus líderes não seja um peso, aquela coisa assim, ai meu Deus, né? Ninguém obedece, ninguém faz, ninguém... Poxa, como eu fiquei feliz, a cantata de Páscoa, irmãos, eu não fiz nada. Eles fizeram tudo, tudo. Coral, teatro, cenografia, eles fizeram tudo. Eu falei cantata de Natal? De Páscoa, né? Líderes erram. Cantata de Natal. Aí deu um delay aqui, eu falei, opa, peraí. Falei Páscoa, né? Rebobinei rápido e voltei. Para depois a Daliana ficar encarnando. Pastor tem 15 GB, 15 tera, né? Já tá no tera já, né, Daliana? Mas eles fizeram tudo, irmãos. Eles montaram, eles ensaiaram, eles compraram. Eu cheguei aqui a assistir, ainda passando mal. Assistir. Que bom. Porque a cantata não é deles, a cantata é nossa.
Porque nós somos igreja. Enquanto eles fizeram ali para nós, nós fizemos outras coisas para eles. Liderados obedecem, se submetem e imitam. Lembra do que Paulo falou? Sejam meus imitadores. Irmãos, eu não tenho essa coragem de falar isso para vocês, não, confesso. Porque eu sou chato, eu sou ranzinza. A irmã Kátia vive reclamando de mim. Os filhos reclamam. Eu não tenho a coragem de Paulo. Não tenho. Mas que você busque ver. O que você vê de bom no seu pastor, procure imitar na sua vida pessoal, na igreja, no seu trabalho, o que você fizer. Como eu procuro imitar outros. Procuro minhas lideranças e falo, opa, tem que seguir esse exemplo. Para que a gente possa ser uma igreja forte. Os dias são maus, difíceis, faltam lideranças fortes, sérias, reconhecidas. E nós temos culpa nisso, porque a gente vai aceitando tudo e vai falando, tá bom, qualquer coisa serve. Não, não serve qualquer coisa, não. A gente tem que fazer algo que seja do agrado do Senhor e que seja o melhor para a glória e honra dele. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que todos digam, fiquemos de pé.